Muito bem, no vídeo de hoje nós vamos falar de 3 estruturas que nós podemos usar para falar sobre propósitos, objetivos, o porquê de fazermos alguma coisa. Então observem que o primeiro tipo que nós vamos aprender, a primeira formação de frase é essa aqui. Nós vamos falar no infinitivo. Priscila, o que é infinitivo? Nós usamos o termo to mais a forma base do verbo, ok? Então, por exemplo, o verbo aqui, visitar, ele no infinitivo é to visit. Então, nós podemos formar frases usando o infinitivo para dar o propósito, o objetivo do porquê nós fizemos aquela primeira ação. Então, aqui eu tenho a minha primeira ação e aqui eu tenho o porquê dela ter acontecido. I'm traveling to Peru to visit my aunt. Eu vou viajar para o Peru para visitar a minha tia. Fácil, né? I bought some books to read on the plane. Eu comprei alguns livros para ler no avião. She studied physics to become a scientist. Ela estudou física para se tornar uma cientista. He has gone out to meet his friends. Ele saiu para encontrar seus amigos. Então, uma forma que a gente tem para formar na nossa frase, para dar na nossa frase uma explicação do propósito, purpose, do porquê daquela ação ter acontecido, é essa. Vamos colocar esse porquê na forma infinitiva. A outra forma que nós temos para dizer o porquê ou qual era a intenção de alguma ação é usando a estrutura in order to. Então, primeiro eu vou falar qual foi a ação que aconteceu inicialmente. E aí, gente, esse tipo de frase aqui, que vai falar da ação, pode estar em qualquer tempo verbal, ok? Tanto na tela anterior como nessa, a gente está vendo frases em diferentes tempos verbais. Presente, passado, não importa. Quando eu vou falar o porquê dessa ação acontecer, vai seguir um padrão. Mas a ação pode já ter acontecido, pode ser que vá acontecer ainda, sem problema. Então, aqui temos um exemplo. I left school early in order to go to the dentist. Eu saí da escola cedo com a intenção de ir ao dentista, ok? Com o objetivo de ir ao dentista, para ir ao dentista. Eu posso traduzir de qualquer uma dessas formas essa estrutura do in order to, que é essa intenção dela, dizer justamente qual é a intenção de uma primeira ação. They always do their homework on Friday in order to relax on the weekend. Eles sempre fazem o dever de casa na sexta para relaxar no fim de semana. She trained as an engineer in order to design and build cars. Ela treinou como engenheira com a intenção de construir e desenvolver carros. Sam is studying medicine in order to become a doctor. Sam está estudando medicina com a intenção de se tornar um médico. Ok? Então, in order to é uma segunda opção que nós temos para dizer o porquê de uma primeira ação ter acontecido ou vir a acontecer. Agora nós vamos ver a última opção que nós temos para dizer o porquê de alguma ação ter acontecido. Nós vamos usar so that. Mas a forma de se usar o so that é bastante diferente das outras duas que nós vimos anteriormente. Tanto com in order to, ou apenas com o infinitivo, to e o verbo que vem, ele vem sem nenhum tipo de alteração, certo? To visit, ou in order to visit. Já aqui, com o so that, depois de so that, eu preciso repetir o sujeito. Depois de repetir o sujeito, eu vou dizer o que se faria. Muitas vezes eu vou fazer isso com um verbo modal.
could ou should. São os mais comuns. Fora isso, eu posso até direto colocar o verbo, não tem problema, tá? Não é uma regra que vai sempre acontecer, mas muitas vezes. Depois do verbo modal, o verbo viria na forma base. Não quero usar o verbo modal, acho que não precisa porque eu quero dizer. Vou ter que repetir de qualquer forma o sujeito e colocar o meu verbo ao lado. O verbo aqui entraria na forma do presente, ok? Então, vamos dar uma olhadinha nos exemplos. I went shopping so that I could buy some sneakers. Eu fui fazer compras para que eu pudesse comprar alguns tênis. I'm studying hard para que eu consiga boas notas. Nikola Tesla moved to Paris so that he could work there. Ele se mudou para Paris para que ele pudesse trabalhar lá. Joe always leaves at 7 a.m. so that he catches his train. Joe sempre sai às 7 da manhã para que ele consiga pegar o trem. No caso aqui está direto, ele pegue o trem. Então agora nós vamos praticar essas 3 estruturas que nós aprendemos. Vamos lá? Vamos começar com o infinitivo. Então vocês precisam criar, combinar os motivos de cada uma das ações que já foram dadas, ok? Você vai usar as estruturas que foram dadas aqui, que combinarem com cada uma das ações iniciais que estão aqui. Vamos corrigir? Se você ainda não terminou, dá uma pausa no vídeo, depois prossegue. Vamos lá. I met a famous explorer to learn about his journeys. Eu encontrei um famoso explorador. Eu tive um encontro com ele, uma reunião, para aprender mais sobre as suas jornadas, sobre as suas viagens. Para aprender foi o meu objetivo, meu propósito, purpose. The musician walked on stage to play in the concert. Os músicos caminharam para dentro do palco para tocar um concerto. A group of scientists are working together to create new medicines. Um grupo de cientistas estão trabalhando juntos para criar novos remédios. He uses a lot of different colors to paint his pictures. Ele usa muitas cores diferentes para pintar seus quadros. Então, o infinitivo para objetivo, propósito, é apenas o uso do to logo antes do verbo que vai dizer qual era a intenção daquela primeira ação. Vamos ver um pouquinho sobre as outras estruturas também em forma de exercício. Nessa atividade agora, você precisa montar essas 4 frases colocando in order to. Então, você precisa organizar as palavrinhas para dizer o motivo de uma ação ter acontecido. Aqui no nosso exemplo, usando essas palavras, a frase ficou: I'm studying hard in order to get good grades. Eu estou estudando duro com a intenção de conseguir boas notas. Já posso corrigir? Let's go. Number 1. Vamos olhar ali em cima, na parte em amarelo, onde nós podemos ler a frase inteira. Dad went to college in order to become a chef. O pai foi para a faculdade para conseguir se tornar um chefe. Ok? Dad went to college in order to become a chef. Frase número 2, mais uma vez, olha ali em cima, na parte que está com a tarja em amarelo. We were working in a cafe in order to earn some money. Nós estávamos trabalhando em um café, uma lanchonete, com a intenção de ganhar algum dinheiro. In order to.
Frase number 3. I've just bought a bike in order to get fit and healthy. Eu acabei de comprar uma bicicleta com a intenção de ficar em forma e saudável. Number 4. He traveled to the island in order to live there. Ele viajou até a ilha com a intenção de viver lá. Vamos ver agora a última estrutura que nós aprendemos para ver o uso do so that. Aqui a atividade é um pouquinho diferente. Você precisa observar a estrutura, a montagem dessas frases, para ver qual é o erro cometido aqui. Na hora de encaixar a estrutura que nós estamos trabalhando, houve alguma falha? Você consegue descobrir qual é? Vamos lá. Aqui no exemplo, Marie Curie moved to Paris that she could study at university there. Não era para usar that, era para usar so that. Number 1. A frase correta deveria ser I turned up the volume so that I could hear the radio. Depois de could, eu não vou usar um verbo no passado. Depois de could, eu vou usar um verbo na forma infinitiva, na forma base. Então, eu disse aqui nessa frase que eu aumentei o volume para que eu conseguisse ouvir o rádio. So that I could hear the radio. Number 2, está errado a parte onde está escrito to protect. Afinal de contas, depois de can, depois de could, qualquer verbo modal, nós vamos usar um verbo na forma base. Então, não tem to antes, nem pode estar no passado, nada do tipo. Então, a frase pronta fica assim. I want to drive an electric car so that I can protect our environment. Eu quero dirigir um carro elétrico para que eu consiga proteger o nosso meio ambiente. The architect Le Corbusier designed buildings so that people could, mais uma vez, depois de could, vamos usar o verbo na forma infinitiva, live happily together. O arquiteto projetou prédios para que pessoas pudessem viver felizes juntas. Ella is looking for her headphones. So she that, so that she. A estrutura so that não vai se separar, so that. E depois de so that nós vamos colocar o sujeito, que no caso era she, vamos repetir o sujeito aqui nessa segunda parte, e aí a frase vai ficar certinha. Ella is looking for her headphones so that she can listen to music. Ela está procurando pelos headphones dela para que ela consiga ouvir música.